Nós retomamos o estudo do nosso livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 11, o título Sexo, parte 2, né? Nós começamos no nosso último encontro esse estudo. André Luiz, então, se encontrava junto com Calderaro numa reunião de mais de 200 de espíritos que estavam ali, então, recebendo, né, uma palestra de um espírito sábio sobre a questão da sexualidade. E André Luiz, então, conforme Calderaro comenta, tinha sido convidado exatamente pelo especial interesse que ele tinha em estudar os diversos estados de loucura, de desequilíbrio mental, emocional, que a humanidade vivia. Não apenas a humanidade encarnada, mas também a humanidade desencarnada. Então, estando ali naquela palestra, seria para ele de grande proveito. De tudo aquilo que foi falado por esse espírito, ele falava bastante sobre a evolução do espírito, né, do espírito humano, nos campos do intelecto, no campo das emoções. E tratar da sexualidade é algo absolutamente natural, principalmente porque faz parte dos nossos instintos mais primitivos, a questão da sexualidade. Começando pela própria reprodução, os animais vivem em função disso, e para nós, seres humanos, começou também a se manifestar como, na verdade, começou também a trazer para nós uma manifestação do amor, da nossa relação afetiva. Então o sexo acabou se transformando também para nós numa forma de manifestação desses sentimentos nobres. Ele fala para nós aqui sobre o tempo que cada espírito pode demorar, né, nesse período de evolução, falando exatamente que não é possível fazermos de uma hora para outra uma transformação no espírito, porque ele, por si só, precisa passar por esses estágios de transformação. Então, nós temos ali espíritos que levam séculos, milênios, muitas e muitas encarnações, trabalhando esses sentimentos e trabalhando também o próprio entendimento da sexualidade, fazendo com que ela saia do seu estágio primitivo e chegando na sublimação da manifestação do amor. Nós temos aqui na página 148, uma passagem interessante, antes, né, na 147, ele fala, né, um comentário bastante interessante, que muitas guerras são travadas aqui no nosso mundo, buscando revolução, buscando grandes transformações no nosso modo de viver, na nossa sociedade, mas no campo da sexualidade, internamente, de uma forma silenciosa também, nós temos as nossas lutas íntimas, trazendo para nós tantos e tantos desequilíbrios. E isso falando principalmente porque ele lembrava aqui que muitas epidemias que aconteceram no nosso mundo, muitas guerras que aconteceram aqui no nosso mundo, exterminaram milhões de vidas, né? Mas no campo da sexualidade, devido ao seu desequilíbrio, essa quantia de espíritos, né, envolvidos nessas grandes tragédias acaba sendo uma bagatela se comparado com a quantidade de espíritos que sofrem o desequilíbrio nesse campo da sexualidade, já que continua escravizando milhões de criaturas, né? Ele diz para nós aqui também, uma passagem também que é bem interessante, desejo, interessante a gente perceber o estágio em que nós vivemos, né? Primeiro vem o desejo, depois a posse, depois vem a simpatia, o carinho, o devotamento, renúncia e sacrifício. Constituem aspectos dessa jornada sublimadora. E aí que ele diz para nós aqui, né? Por vezes, aquilo que eu tinha comentado com vocês, por vezes a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação a outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Então ele começa com desejo, posse e depois simpatia. Quer dizer, para nós, aqui no nosso mundo, bom dia, vidas, aqui no nosso mundo, né, nesse estágio em que nós nos encontramos,
Desejo, posse e simpatia são os 3 estágios em que geralmente nós estacionamos, né? O desejo é o mais primitivo, a posse acaba sendo esse mais comum que nós estamos vivendo, e esse da simpatia, que já é um estágio mais elevado para nós, ele diz assim então que raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Então a gente fica oscilando entre posse e simpatia, e desejo também, mas muito mais presente nessa questão da posse, onde nós temos ali o ciúme, onde nós temos o egoísmo, né, que são 2 monstros cruéis, aqui, como diz Calderaro, como diz aqui o palestrante, a André Luiz. E ele continua aqui dizendo para nós um pouco mais abaixo. O êxtase do santo foi um dia mero impulso, como o diamante lapidado, viveu na aluvião, ignorado entre seixos brutos. Então, claro está que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário, para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há de dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Diz aqui também para nós, né, essas conclusões, contudo, não devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguirá negar a fase da evolução em que se encontra. Né? Então, não adianta nós queremos simplesmente, de uma forma agressiva, fazer com que o indivíduo transforme a sua natureza sexual. Né? E também não adianta esperar que a própria sociedade transforme o seu modo de pensar, compreendendo essas diferenças. Então, cada indivíduo vai se transformando e, por isso mesmo, a sociedade, como uma consequência, também vai alcançando essas mudanças. Devido à incompreensão sexual, colocada aqui para nós, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Aqui também uma outra passagem que é bastante interessante. Né? De quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados, submete-se ao tratamento médico como operário que traz à oficina de concertos seu instrumento danificado. Nos hospícios, encontramos também tão somente aqueles que degalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São companheiros incapazes do devotamento, da renúncia, a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. Então depois aqui ele vai trazendo mais algumas considerações nesse sentido. Fala sobre os quadros mentais inquietantes que nós vivemos também, né, e também o papel da nossa ciência, procurando através, tem até as compulsões da sexualidade. Nós temos ali a própria homossexualidade, durante muito tempo foi trazida como um desequilíbrio mental, ou mesmo algo fisiológico, né? Então a nossa medicina procurava tratar essas questões, e aqui esse palestrante fala para nós que não adianta a gente querer trabalhar com glândulas se o impulso da sexualidade se encontra no espírito. Então, enquanto a nossa ciência, ou as nossas ciências, não considerarem como algo real o espírito, será apenas um tratamento superficial, esperando, né, uma mudança no físico para atingir o espírito. E aqui também, como é colocado para nós, bom dia, Brás, como é colocado para nós aqui também, falando sobre os consultórios médicos, né, ele fala hospitais de alienados, fala sobre hospícios e depois fala sobre os lares ou instituições. Nos tempos atuais nós temos, né, a psicoterapia, os consultórios de psicologia, né, quantos e quantos indivíduos vão em busca desse apoio exatamente por problemas causados no campo afetivo. E esse campo afetivo, envolvendo, por exemplo, carências, envolvendo ali frustrações nas diversas situações, acabam tendo origem exatamente na sexualidade. Porque aí então significa uma relação
que se tornou apenas uma relação física, uma relação em que o indivíduo, através da sexualidade, demonstrava ali a sua carência e não sendo devidamente preenchida, vem ali todas as frustrações, e aí então sente-se carente, sente-se desprezado, sente-se traído, enfim, acabam então enchendo ali os consultórios de psicologia e psicoterapia para também trabalhar nesse campo da sexualidade, não chegando ao extremo, né, dos hospícios e instituições de alienação mental, como é colocado aqui naquela época, mas nos tempos atuais nós temos ali quantos e quantos indivíduos sofrem no campo afetivo exatamente por causa da sexualidade vivida, né, de um modo impulsivo, seja ela não conseguindo se expressar adequadamente, seja ela recebendo uma má expressão do companheiro ou da companheira. Nos tempos atuais, né, nós estamos aqui vivendo a época do carnaval e é muito comum a gente ver, por exemplo, 4 temas que são bastante apresentados, que são apresentados com frequência na nossa mídia, como método de prevenção. Então nós temos, primeiro, a moderação na bebida alcoólica, que nós sabemos, né, que a alteração do psiquismo do indivíduo pelo álcool acaba fazendo com que os instintos primitivos acabem aflorando, seja da violência, seja da própria sexualidade. Segundo, acaba sendo ali também aquela propaganda, né? Se você vai se divertir no carnaval, não esqueça de levar o preservativo. Já relacionando a festa, a sexualidade, a possibilidade de uma relação completamente fortuita, completamente superficial. Em que o indivíduo pode acontecer dele conhecer alguém interessante, e aí então ele cede seu corpo em busca dos prazeres, e depois também não consegue trabalhar as questões emocionais. O terceiro ponto que nós encontramos vem exatamente ali também. Não aceite qual o nome? A propaganda que falou sobre o sexo infantil. Que nessa época do carnaval, a busca por esse turismo sexual infantil acaba aumentando. Então, propagandas na televisão também chamam atenção nesse sentido. E depois também um outro ponto, um quarto ponto, é exatamente aquela campanha, que seria esse caso da pedofilia, né, Osmar? Um outro ponto importante é essa campanha que as próprias mulheres fazem, né, colocando adesivos nos braços, né, comentei sobre isso no nosso último encontro, né, dizendo não é não. Ou seja, né, se o indivíduo deseja assediá-la e ela diz não, ele deve entender que é não, partindo do princípio de que essa ideia é uma ideia generalizada, a ponto de se transformar numa campanha durante o carnaval. Então nós vemos que esses 4 temas são temas muito presentes no nosso carnaval. Além, né, da própria nudez, do próprio assédio, né, das danças exóticas e eróticas, tudo isso acontecendo durante esse período. E aqui então falando para nós sobre, né, os semiloucos nos lares e nas instituições, milhões de espíritos que sofrem exatamente por causa dos excessos e do desequilíbrio da sexualidade. Continuando então aqui onde nós paramos no nosso último encontro, como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião, de sua autoridade? Naturalmente constituiria pieguice rogar à sociologia a transformação imediata de seus códigos, ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Né? Então aqui não adianta a gente querer impor à sociedade uma regra que a partir de hoje a sociedade deve aceitar, né, todas as manifestações de sexualidade, seja da heterossexualidade, da homossexualidade, da transexualidade. Mais um debate que nós temos visto recentemente no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é a criminalização da violência contra homossexuais e transexuais, ou seja, né, a homofobia e a transfobia. Então, exatamente por causa da violência a que esses indivíduos, né, acabam sofrendo
por causa dessa intolerância na nossa sociedade. Então, em todas as áreas nós encontramos ali a presença do sexo como um ponto de debate, como a origem das dificuldades que nós enfrentamos nas nossas relações. Finalmente aqui então, diz aqui para nós, o amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Então esse amor espiritualizado, esse é o grande desafio. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-lhes sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. Então aqui já é esse palestrante chamando a atenção então de todos os ouvintes do trabalho de socorro que o mundo espiritual presta a nós aqui encarnados, exatamente para distribuir a bênção desse entendimento entre todos nós. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento. Não mais que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Aqui já entra um ponto importante também que nós comentamos no estudo anterior, que é exatamente essa ideia, né, que o amor ele está diretamente vinculado ao sexo. Ou seja, né, para que haja amor, por exemplo, numa relação afetiva, o sexo é predominante. Na nossa sociedade, a relação sexual ela deve ser imperativa em qualquer tipo de relação. E é o que é colocado para nós. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Quer dizer, é necessário fazer isso. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes vigoram, para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Então aqui também ele chama atenção que muitas vezes o indivíduo reencarna trazendo como necessidade evolutiva privações no campo afetivo e no campo da sexualidade. Por isso ele coloca temporariamente os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Então, quer dizer, se há muitas vezes, tirando obviamente os missionários que têm ali um trabalho específico voltado, né, para o próximo sacrificando a si mesmo. Mas, de um modo geral, quando nós falamos desses sacrifícios ou desses imperativos que muitos têm que viver aqui, muitos de nós temos que viver aqui no mundo, nesse campo, quer dizer, o indivíduo não veio para ser feliz no campo afetivo, não veio para desfrutar, por exemplo, ainda que de um modo saudável, dos prazeres da sexualidade, mas ele veio cumprir compromissos necessários devido exatamente a vivências do passado. Então ele chega para cá impondo a si mesmo, como é colocado para nós, se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Porque existe ali uma prioridade na sua necessidade evolutiva. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Porque aqui agora nós falamos do amor universal.
daquele amor sublime, mais elevado, né, que Jesus mesmo trouxe para nós como modelo. Mas aquilo que nós gostaríamos de viver no nosso campo afetivo é uma necessidade. Então é uma necessidade que, infelizmente, nós ainda não compreendemos. É daí, então, que a doutrina espírita ela começa a trazer para nós uma compreensão sobre a imortalidade do espírito, sobre as suas vivências em existências anteriores, sobre a lei de causa e efeito, sobre a reencarnação, sobre a formação dos grupos sociais em que nós nos encontramos inseridos aqui no nosso mundo. Então, quando nós temos essa compreensão, nós percebemos que muitas vezes, dentro de uma família, dentro de um ambiente social, as diferenças que o indivíduo apresenta dentro de um padrão social, no caso, por exemplo, né, de uma vivência na homossexualidade ou na transexualidade, como homossexual ou como transexual, e consequentemente sofrendo a intolerância da sociedade, todas essas imposições acabam sendo uma necessidade evolutiva para o espírito. Mas pelo fato de não ter a compreensão da imortalidade e de todo o mecanismo que nos impulsiona para essa evolução, nós vivemos numa constante frustração. Quantas vezes nós encontramos suicídios, indivíduos que passam por psicopatologias, como é o caso, por exemplo, de depressões profundas, porque o indivíduo vive infeliz. E essa infelicidade, para ele, é incompreendida. Porque ele não sabe por que ele não consegue ter sorte no amor. No amor, entre aspas, porque é o amor como nós entendemos, que seria uma relação com uma outra pessoa, onde ele poderia dividir ali todas as suas emoções, todas as suas sensações, poderia compartilhar os seus sentimentos. Ele não encontra isso. Então, para ele, na verdade, é um azar. Para ele, é uma infelicidade. Porque ele não se vê como um espírito passando por uma prova evolutiva, sendo que, como nós vimos aqui nessa citação, essas longas fases de fome e sede do coração fazem parte, então, de uma necessidade evolutiva que ele tem. Mas ele se vê apenas como um indivíduo infeliz. E aí, então, quando ele começa a fugir desses compromissos, ele começa, na verdade, a agravar cada vez mais aquilo que no passado foi gerado por ações equivocadas dele próprio, né, com as relações que ele teve. Então, enquanto nós não tivermos essa compreensão, e é daí que a doutrina espírita, então, assume o rótulo de consolador prometido, porque essa consolação ela começa não apenas naquele abraço, naquele afago, para aliviar o peso da dor. Na verdade, ele traz para nós a compreensão. É a consciência que começa a se esclarecer para o indivíduo entender que aquilo que ele está vivendo, nas suas diversas limitações, uma limitação física, uma limitação familiar, social, material, não importa qual seja, de crença, de gênero, essa limitação faz parte de um processo evolutivo. Isso não significa uma acomodação. Mas ele vai entender que aquilo que não foi alcançado devido às tantas barreiras que vão se apresentando, essa limitação que ele traz tem uma razão de ser. E aí então ele precisa se reeducar. É exatamente essa necessidade de reeducação que ele está vivenciando. E muitas vezes a reeducação acaba acontecendo através de uma imposição bastante dolorosa, principalmente no psiquismo e no coração também, né, na afetividade. Mas como nós ainda não temos essa compreensão, nós vivemos essa constante infelicidade. E pelo fato de ser infeliz é aquela busca voraz por essa suposta felicidade, acabando se enveredando por esse campo perigoso das emoções impulsivas, das paixões. O Brás colocou, né, do nível de 1 a 10, essa humanidade ainda está no nível 4. Brás, concordo com você, viu? Concordo porque, de um modo geral, a gente começa a ver, como eu sempre falo para vocês, né, basta nós abrirmos a janela de nossas casas e observarmos como que as nossas sociedades, considerando cada nação, considerando cada grupo, né, cada comunidade, como ela se comporta na relação com a realidade espiritual. Ela vive essencialmente os impulsos da matéria. Campo da sexualidade,
no campo material, no apego financeiro, nos vícios, nas paixões. Então, se é aquela história, né? Se nós temos ali aquela fase de transição planetária, nós estamos no começo, e bem no começo ainda. Porque ainda existe um caminho longo para nós trilharmos, né? Como eu comento com vocês, nós podemos colocar fácil aí 4, 5 reencarnações até atingirmos o equilíbrio. Porque se nós desencarnássemos hoje e começássemos a planejar uma nova encarnação, quais seriam exatamente ali as transformações que nós conseguiríamos realizar em nós mesmos para começar uma existência diferente dessa que nós estamos agora? Chegamos no mundo espiritual, fazemos os preparativos e voltamos. O que exatamente foi transformado para aquilo que nós estamos vivendo hoje? De imediato nós não conseguimos pensar em nada. Não, no mundo espiritual eu vou ter uma compreensão diferente e isso vai ajudar. Mas daquilo que eu vejo hoje, o que eu conseguiria me transformar de uma hora para outra? Eu vou tirar esse problema de mim. Muito bem, tirei essa tendência, tirei esse impulso, tirei esse vício. Consigo fazer isso com facilidade? Se fosse fácil, eu faria agora, né? Então a gente vê como é difícil essa mudança, né, de uma encarnação para outra. Não acontece simplesmente pelo fato de termos ido para o mundo espiritual e voltar. Nós teremos mais instruções, nós teremos ali novas oportunidades, novas ciências, muitas vezes para nos ajudar colocando essas barreiras. Né? Pessoal, como é que está o som, por favor? O Dudu colocou, né, como muitos acham esses tipos de escolhas fora do padrão. A transexualidade, a mudança da escolha do seu sexo, seria uma expiação ou seria livre-arbítrio uma escolha qualquer? Dudu, é difícil para nós falarmos sobre a origem. Tá ruim? Mais ou menos? Só um instantinho aqui, então. Muito bem, então. O Dudu perguntou, né, sobre as dificuldades, né, que muitas pessoas vivenciam numa encarnação, sendo homossexuais ou transexuais, passando por mudanças de sexo. Né? Nós não sabemos exatamente a origem dessas dificuldades, Dudu, embora, né, nós façamos aqui as especulações. Né? Nós temos muitos escritores, palestrantes que trazem sua opinião sobre as provas que muitos espíritos vivenciam nessa mudança de sexualidade, a influência do psiquismo, vamos chamar assim de psiquismo sexual, que é aquilo que o espírito vivenciava na sua última encarnação, com a tendência que ele trazia, né, com um impulso muito forte dentro daquela polaridade. E aí, então, quando ele reencarna, ele traz ali essa mudança, essa dificuldade de adaptação ao gênero psicológico que ele traz e junto com a sua fisiologia. Então nós trazemos as nossas especulações. Mas seja como for, a gente lembra sempre que qualquer tipo de experiência que nós vivenciamos aqui no mundo físico, que traz para nós algum tipo de constrangimento, nós sabemos que é uma prova. Né? Uma prova de aceitação de si mesmo, uma prova de aceitação dentro da família, uma prova de aceitação dentro da sociedade. Então esses são desafios que cada indivíduo vivencia. Então a grande questão não é aquilo que recebe de fora para dentro, né? Ou seja, as opiniões que trazem, as oportunidades, as portas que são abertas ou fechadas, mas é a forma como ele lida com tudo isso. Esse é o grande desafio. Então nós não temos ainda uma resposta clara do plano espiritual para entender exatamente do porquê os espíritos escolhem essas experiências, até porque, para podermos entender tudo isso, nós teríamos que voltar e conhecer a história do espírito. E não é assim que acontece. Nós não temos a vida das pessoas expostas para nós, para a gente poder analisar, julgar e criticar do modo como nós gostaríamos. Então certamente é uma dificuldade, como nós encontramos tantas outras dificuldades também. Então nós temos as provas na sexualidade, as provas materiais, as provas raciais, as provas sociais, são diversas delas. E o espírito, então, quando ele passa por essas experiências, ele tem dois tipos de resultado. Ou ele chega, ou ele sofre o desequilíbrio pela revolta, pela não aceitação, ou ele acaba depois sublimando tudo isso e vencendo essas dificuldades e depois
vivendo uma experiência equilibrada dentro das suas tendências, das suas necessidades. Então nós não sabemos por quê. Alguém que diz assim, não, o espírito que faz isso é porque ele viveu isso. Como é que você pode saber se você não conhece quem é o espírito e você não sabe o que ele viveu? Então é a mesma coisa que acontece em todas as questões. Um indivíduo que você vai, por exemplo, num hospital de reabilitação e você encontra um indivíduo que traz limitações físicas. Você vai dizer, não, ele passou por isso porque ele fez tal coisa. Porque ele foi suicida, porque ele foi um criminoso, porque ele está... O que exatamente nós podemos trazer? Então acaba sendo para nós ainda um desafio. Então, na essência, a gente lembra sempre que são experiências que se destacam dentro daquele campo. Se você sofre dificuldades na sua vivência aqui durante essa encarnação, por causa da sua sexualidade, nós deduzimos então que a necessidade que o espírito tem de aprimoramento diz respeito à sexualidade. Se o indivíduo vivencia dificuldades dentro do seu ambiente social, é exatamente ali por causa de conflitos de aceitação, de relacionamentos, enfim, cada um vivendo dentro do seu campo. Agora nós não temos como precisar o porquê desse ou daquele caso acontecer. O que nós entendemos é exatamente, cada espírito traz ali uma polaridade, exatamente pela marca que a última experiência, ou que as últimas experiências deixaram no seu psiquismo. Então, um indivíduo, por exemplo, que viveu, como muitos escritores e muitos espíritos comentam, se eles viveram, um espírito viveu durante um tempo uma determinada polaridade, uma masculina ou feminina, e aí então ele reencarna uma polaridade diferente, nem sempre essa adaptação ocorre de imediato. Para muitos sim, para outros não. Exatamente porque a sua vivência anterior acabou sendo muito marcada pelo comportamento dentro da sexualidade, daquela sexualidade, daquele gênero. Então a gente pode trazer deduções, especulações, mas dificilmente, é impossível para nós trazer ali algo específico, determinante, sem que nós conheçamos a história de cada espírito. Até porque cada espírito tem ali a sua própria experiência. Se nós falarmos, por exemplo, de uma limitação física, cada indivíduo traz uma limitação física de acordo com a necessidade. Se nós generalizarmos, todos aqueles que trazem uma limitação física fizeram a mesma coisa. Nós sabemos que não é assim. Na sexualidade é a mesma coisa. Sabemos que diz respeito à sexualidade, mas o que exatamente cada um viveu? Por que a transexualidade? Por que a homossexualidade? Por que a heterossexualidade dentro de uma promiscuidade? Porque isso também deve ser considerado. A gente pensa nos conflitos de gênero, onde o psiquismo de um indivíduo segue numa polaridade e o seu corpo segue por outra. O seu psiquismo segue numa polaridade e o seu comportamento segue em outra. Mas no caso da heterossexualidade, por exemplo, nós temos indivíduos que trazem de uma forma bastante marcante determinada polaridade em consonância com o seu corpo físico, mas um comportamento completamente desequilibrado. Isso também é levado em consideração. Então, como foi colocado para nós ali, cada um vai vivendo, de tempo, o tempo necessário para as suas mudanças, e muitas vezes, naquela sede, como eu li para vocês agora há pouco, essa expressão é bastante interessante, como diz assim para nós, por vezes vigoram, para muitos deles, temporariamente, imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório. Olha só, esses deveres do estatuto expiatório falam exatamente das obrigações dentro de uma expiação que ele está vivendo. As exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores, missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Então essa experiência aqui, como nós vimos, muitas vezes são impostas, ou pelo próprio espírito, porque ele não deseja espontaneamente viver aquilo, mas ele pede aquilo como uma necessidade. Olha, eu preciso desse bloqueio, eu preciso desse impedimento, desse encaminhamento. E aí então vem para ele, aí ele acaba se esquecendo muitas vezes que ele mesmo fez essa escolha, muitas vezes não, Geralmente acaba se esquecendo pelo esquecimento do passado, e aí depois ele vai vivendo o conflito, mas sem se dar conta que foi ele mesmo que escolheu esse caminho, ou foi sugerido, ele acabou escolhendo de
até com boa vontade, né, aceitando com boa vontade, mas vivendo seus conflitos. O fato de eu ter sido mulher numa vida passada e nessa vida trazer a feminilidade nessa vida, como o próprio Chico, isso não o faz feminino, mas um homem com tendências pretéritas, e isso seria a prova. Né? Agora, essa questão, nós temos ali um ponto importante também, né? Quando nós falamos da sexualidade e da assexualidade. Essa assexualidade, né, segundo observações que já foram feitas, nós temos exatamente a questão do Chico. Não é algo como você colocou, por exemplo, traz uma feminilidade, mas um homem com tendências pretéritas. É que nós não conhecemos, nós não conseguimos reconhecer, na verdade, a assexualidade. Nós confundimos delicadeza com feminilidade. E, na verdade, né, a delicadeza, a fragilidade, nós temos ali como eles chamam, né, de polaridade, existe ali uma polaridade masculina ou feminina, sem necessariamente representar a manifestação sexual. Fazendo comparações, por exemplo, nós temos Madre Teresa de Calcutá, que era uma mulher muito forte. E aí então podemos dizer, né, que a energia masculina se encontra muito presente nela, mas ela vivencia a sua feminilidade com naturalidade, mas traz ali uma personalidade forte. Enquanto Chico, por exemplo, ou Francisco de Assis, também como conta a história, são espíritos que trazem, né, uma sensibilidade muito maior. Então, nesse campo da assexualidade, nós já vemos então uma sublimação dos impulsos sexuais de manifestações físicas aqui no mundo físico, no mundo material, né? Mais aquele impulso da sexualidade transformado agora nesse amor universal, como nós vimos agora. Ou seja, é uma sublimação. Essa sublimação, para nós, o indivíduo que não vivencia a sua sexualidade com naturalidade, significa um desequilíbrio. Mas, na verdade, quando nós começamos a conhecer a evolução do espírito, a sua capacidade de transformação desses impulsos, dessas tendências num sentimento mais universal, num sentimento mais elevado, aí então nós temos uma compreensão do que vivem esses espíritos. O Brás colocou: a troca de sexos na reencarnação é sempre muito sofrida, tanto para homem quanto para mulher. Se o espírito for de alta envergadura moral, fica sexuado, né? Pois é, Brás, essa mudança a gente conhece muito pouco também. Porque nós lembramos sempre, né, que todos nós passamos por uma fase de preparo no plano espiritual antes de nós reencarnarmos. Não é assim, né? Você está no seu ambiente lá, na sua residência, junto com seus amigos, de repente dão um tapinha nas suas costas e dizem assim: olha, você vai reencarnar, boa sorte, e você vai desse jeito nesse lugar. Então não é assim que acontece. Muitas encarnações, devido à complexidade que o espírito vivencia, ele passa um longo período no plano espiritual passando por essa mudança, passando por essa adaptação. Assim nós entendemos. Claro que eu estou falando para vocês a título de especulação também. A mesma coisa acontece no caso da maternidade. Não é simplesmente nós imaginarmos que como um espírito com uma personalidade feminina diz assim: olha, boa sorte, você vai ter 3 filhos. Né? Ou seja, é uma grande responsabilidade, uma missão muito grande desse espírito para trabalhar o seu psiquismo, trabalhar os seus valores, conhecer quem são os espíritos com quem ele vai conviver e quem ele deve direcionar, a tendência de cada um. Então nós pensamos assim que existe sempre um grande preparo para todas as grandes missões. Um espírito missionário, por exemplo. Nós vimos ali uma pequena demonstração do que viveu Camilo Cândido Botelho lá na Memórias de um Suicida. Depois dele ter vivenciado aquele período de internação, de hospitalização, ele começou então a fazer um trabalho preparatório, que era exatamente participar das caravanas, começava ali a fazer a prestar aquele auxílio, principalmente àqueles espíritos que vivenciavam, infelizmente, né, essa tendência ao suicídio. Então eles passaram inicialmente um período muito longo acompanhando detalhes ou seja, fazendo aquele trabalho de campo, não apenas um trabalho teórico.
Então, nessa mudança que existe de troca de sexos, que nós conhecemos tão pouco, não é fácil nós deduzirmos que existe uma grande preparação para que o espírito comece a trabalhar essas energias, trabalhar esses sentimentos, esse novo entendimento das responsabilidades que ele vai ter. Como isso acontece, durante quanto tempo isso acontece, nós não sabemos. Né? Provadura deve ser para hermafrodita. Qualquer um, né, Brás? Nós temos hermafroditas que lidam muito bem, entre aspas, né, dentro do possível, com essa mudança fisiológica, assim como nós temos ali o homossexual, o transexual, que não consegue vivenciar isso. Então depende de indivíduo para indivíduo, mas sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de anormalidade dentro dos padrões da sociedade que o indivíduo vive, é para ele, sem dúvida nenhuma, uma grande dificuldade. Né? Hermafrodita, isso mesmo. Né? Agora, por que isso acontece? Aquele conflito de polaridade, né? Já que o perispírito é o modelo organizador biológico, né? Então, se o perispírito que define o corpo físico, e o corpo físico traz essa anormalidade fisiológica, é porque o próprio perispírito já apresentava isso. Se o perispírito apresentava isso, é porque o psiquismo do espírito gerou também essa mudança. Então são muitos ainda os mistérios que nós encontramos não apenas dentro da sexualidade, mas em várias outras áreas de vivência aqui no mundo físico, que nós vamos aprendendo aos poucos. Né? Até mesmo através dessas deduções que muitas vezes podem estar equivocadas. Porque a gente faz aqui uma dedução imediata, né, daquilo que nós estamos vivendo, mas, né, analisando com mais profundidade, a gente chega a outras conclusões. Né? Agora, como você colocou, né, o espírito de alta envergadura moral, né, eles vão então sublimando esses impulsos, seguindo exatamente aquele ciclo que eu falei para vocês. Começa então ali o desejo, depois vem a posse, vem a simpatia, depois vem a renúncia, depois vem os sacrifícios. Então, vai passando por essa fase de transformação. Vamos em frente então para a gente seguir aqui o nosso estudo. Então, como foi colocado para nós, né, que conforme o tempo vai passando, e essas longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra, e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais, e, contudo, suas energias fecundantes renovam a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-lhes ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados, segundo os caprichos próprios. Né? Aqui em cima, falando sobre essas renúncias, esses períodos que os espíritos impõem-se, né, ou que vêm como provas ou expiações no campo afetivo, eu lembro que eu fiz um estudo que falava sobre deixa eu lembrar aqui a expressão, que os religiosos, né, da Igreja Católica acabam se impondo, me fugiu o nome aqui agora, não é abstinência, é o celibato. Né, fazia um estudo sobre o celibato. E o celibato, quando nós começamos a aprofundar um pouco mais, ele é uma expressão, a princípio, uma expressão religiosa. Então, por exemplo, o padre ou a freira que vivenciam fielmente ali as imposições da causa que abraçaram, que é uma causa religiosa, acabam adotando o celibato. Mas o celibato ele significa, então, você não se relacionar fisicamente e afetivamente. E nós encontramos isso também em casos, por exemplo, de viúvas, pessoas que de alguma forma adotam, né? Então um indivíduo se separou, né? uma mulher, um homem se separaram dentro de uma relação e ele diz assim, olha, eu não quero mais me envolver com ninguém, então eu quero viver sozinho. Isso é uma forma de celibato. Então a causa não é apenas uma causa religiosa,
Pode ser uma causa emocional, uma relação que o indivíduo está vivendo e que ele decidiu não mais se desenvolver em si esses sentimentos. É uma imposição. Exatamente porque aquilo que ele vivenciou acaba sendo para ele algo doloroso, algo sofrido, e ele prefere não vivenciar. Até que ele se reajuste, até que ele recupere, né, a normalidade dos seus sentimentos. Nós encontramos inclusive jovens hoje, que é um novo grupo na juventude, que simplesmente não quer viver qualquer tipo de relação afetiva ou relação sexual. Tomaram essa decisão. É um tipo de celibato. Então cada um tem sua causa. Né? Então muitas vezes um celibato forçado, em que você a minha condição não permite. O caso, por exemplo, né, de uma mulher que acaba depois ou se separando ou ficando viúva e vive exclusivamente em função da família e não tem ali tempo e nem interesse de se envolver com ninguém porque toda a sua atenção se encontra para a família. Ela se impôs um celibato para se dedicar àquela causa. Então é ali que nós vemos, né, que essas mudanças de comportamento dentro da sexualidade e da afetividade também é uma imposição que o próprio espírito se impõe, até porque, dentro da normalidade, todos nós, como foi colocado pelo palestrante, temos uma tendência a amar e sermos amados. Quando nós abrimos mão disso, nós fugimos daquilo que é normal. Dessa normalidade, não normalidade das convenções humanas, né, mas dentro da normalidade da tendência do espírito, que é exatamente viver esse amor na sua essência mais pura. E continua aqui para nós. Então, simbologia sublime, falando de Jesus aqui para nós, transparece da conduta do Mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-lhes ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados, segundo os caprichos próprios. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Então, olha só, as multiformes permutas de amor. Quais são as diversas formas que nós temos de manifestação do amor de um indivíduo pelo outro? Essa permuta das células sexuais é apenas uma das formas que acontece entre os seres encarnados. E importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Ou seja, né, a expressão verdadeira do amor acaba superando qualquer tipo de manifestação física, exteriorização tangível de afeto. Né, bom dia, professor? Desenvolvamos, pois, aqui então é uma recomendação para todos aqueles que acompanhavam essa palestra, né? Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Que esses deserdados são exatamente todos aqueles que de alguma forma vivem essa frustração, esse isolamento, vivem essas limitações no campo da afetividade e também da sexualidade. E aqui então é uma convocação a esses trabalhadores para esse socorro específico para esses indivíduos aqui no nosso mundo material, assim como também no mundo espiritual. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo, é entregar-se inerme
a influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que culminam ao exclusivismo, pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre mundos novos, e para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Dentro de cada um de nós esplende, sem desmaio, a claridade libertadora, no pensamento de renovação para o bem comum, que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura. E sobre esta, só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável, mas cumpre-nos se conhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão libertados, isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amo-vos uns aos outros. Assim, na doutrinação como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Então, uma passagem bem interessante que fala para nós sobre a difusão desse conhecimento, desse entendimento da realidade do espírito e da impressão de que essas palavras acabam ficando meio vazias diante da realidade que nós observamos hoje. Em que nós temos, por exemplo, na mídia, a ideia da sexualidade tratada de um modo tão fútil, de um modo tão simplista. Nós vemos ali todas as provocações que nós encontramos. Você liga, por exemplo, o seu televisor e você encontra em programas, em propagandas, o estímulo relacionado com a sexualidade. Falando, por exemplo, quando você vai, eu comento isso com vocês sempre, você faz uma propaganda de carro, mostra aquele belo homem ao lado de uma bela mulher. Ou seja, é um apelo aos nossos instintos mais profundos. Você vai vender um produto, por exemplo, como há pouco tempo passava uma propaganda de chocolate, de uma mulher lindíssima com lábios sensuais mordendo chocolate. No chinelo, um homem seminu calçando chinelos. Isso de um modo subliminar, Agora, quando nós temos ali aquilo que é bem ostensivo, que é bem agressivo, vem ali de um modo quase que explícito. E nós vemos isso em todos os lugares, onde a beleza física acaba sendo essencial. Então, quando nós começamos a falar sobre a essência do amor, a depuração do amor, a sublimição do amor, numa sociedade bombardeada por esses estímulos, dá a impressão de que isso simplesmente acaba sendo infecundo. Mas há a necessidade, imperativa, porque o espírito ele aprende muito mais no silêncio da sua consciência do que naquilo que ele observa à sua volta. Então é o espírito em desdobramento, são as influências que ele recebe, a consciência que vai despertando. Mas a gente percebe que os espíritos estão trabalhando isso porque falavam naquela época, onde nós tínhamos ali convenções sociais muito mais rígidas, onde tudo era escândalo, tudo era ali um motivo para excluir as pessoas. Hoje nós temos isso aberto. Então vemos ali um trabalho muito difícil, muito desgastante pelos espíritos. Mas, como eles são ali perseverantes, então eles continuam ali sempre trazendo para nós um esclarecimento maior. Diz aqui André Luiz: notei que a preleção terminara em meio ao respeito geral. A palavra do mensageiro fascinara-me. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim.
não eram repetições de compêndios descritivos, não eram fruto de frias observações de cientistas e escritores preocupados em armar ao efeito com palavras balofas, nasciam do verbo inflamado de amor fraternal de um orientador dedicado às necessidades de seus irmãos, ainda frágeis e menos felizes. Fizera-se em torno certa movimentação. Compreendi que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite, e, com efeito, fizeram-se várias indagações com respostas precisas, por elucidativas e edificantes. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos aqui numa palestra em que esse espírito tinha ali mais de 200 colaboradores ouvindo as suas orientações. Porque eram socorristas que prestariam serviços a nós aqui encarnados para evitar exatamente esse grande desequilíbrio, né, na nossa vivência no campo afetivo e da sexualidade também. O inquérito educativo continuava proveitoso, quando um companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Venerável instrutor, disse reverente, nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados em número considerável esposaram os princípios freudianos como bases de investigação dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Aliás, essa era uma das bases do trabalho de Freud. Toda a questão do desequilíbrio que o indivíduo vivia estava relacionada com a sexualidade. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas, que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças, no estudo dos sonhos e das emoções. Pensadores eminentes apuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseveram a seu turno que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas de pensamento. O consulente fez uma pausa ante o silêncio geral que reinava em derredor de sua valiosa indagação e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso de carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência terrestre. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados na crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito, com o fim de passá-las adiante? O sábio instrutor não se fez rogado e esclareceu. Já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica, chefiados por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior que tortura o homem terrestre, mais aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos, essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez, que as três escolas se identificam, portadoras, todas elas, de certa dose de razão, faltando-lhe, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Então, até aqui, o que chama atenção esse palestrante é exatamente a falta de compreensão da essência do espírito, tratando ali simplesmente ou das questões puramente materiais,
ou das questões psíquicas voltadas para o mundo material, sem considerar a imortalidade do espírito. Né? Como eu falei para vocês, esse conhecimento se tornará, no futuro, a chave de tudo. Porque não vai ver apenas um indivíduo naquele conflito imediato que ele está vivendo. As causas desse conflito, na grande maioria das vezes, se encontram no seu passado. Passado esse ignorado por essas ciências. Porque se o indivíduo é apenas aquilo que ele está vivendo agora, não podemos simplesmente imaginar uma origem fora dessa realidade. E diz aqui para nós: representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica, ou seja, casas preciosas, mas sem telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência e todos somos depositários de faculdades criadoras. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge na paisagem distribuindo a vida e renovando-a. Ou seja, né, as plantas instigadas pela luz solar surgem na paisagem distribuindo vida e trabalhando essa renovação. O pirilampo, né, o nosso bom e velho vagalume, cintila na sombra buscando perpetuar-se. Porque é exatamente a forma como os animais, os insetos, né, nesse caso, chamam a atenção de suas fêmeas. O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Batráquio peixe, né? Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer o ninho. A fera, ouvida a índole selvagínea, ao lamber com ternura um filho recém-nato. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária, irmãos nossos na infância do conhecimento, que ainda não sabe criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser, e depois de obter os títulos que lhe confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais entrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, à maneira do viajor, que após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem-fazer. Entretanto, no santuário de suas almas, resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhe os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. Então, o que ele mostra para nós aqui são esses estágios, né?
saindo daquele mais primitivo dos desejos e das posses, chegando na simpatia e entrando então depois na renúncia e depois no sacrifício. Ou seja, ele vai saindo então daqueles impulsos e após fazendo com que a razão seja ali, predomine sobre os instintos, o espírito então começa a vivenciar essa sublimidade. Então ele sai da sexualidade, mas muitas vezes continua apegado aos interesses materiais, mas outras vezes realmente se elevam, mesmo estando aqui encarnados. De um modo ou de outro, porém, tudo isso são sempre as faculdades criadoras herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica, imprimiu longa pausa à preleção em curso e em seguida acrescentou bem-humorado. Muita vez, as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Aqui eu já comentei com vocês, né? Quantas vezes nós passamos aqui a nossa encarnação, ou as nossas encarnações, gastando energia muito mais para resolver problemas do que criar novas oportunidades de evolução. Já que nós aqui estamos, na grande maioria, na categoria de espíritos que passam por provas e expiações, sendo expiações a grande maioria, ou seja, resolvendo problemas, nós perdemos a grande oportunidade de construir. Então, essa passagem da condição de provas e expiações para a regeneração, ao atingirmos a condição de espíritos regenerados, significa exatamente isso. Todas as pendências foram quitadas. Então, nós temos agora a liberdade plena de avançar, né, para frente, usando todo o nosso potencial criativo de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Mas, enquanto isso, nós estamos ainda presos a todos esses débitos, a todas essas amarras do nosso passado. Entretanto, diz aqui o palestrante, ainda é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviaram. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência. E com a experiência alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Concluímos, desse modo, que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação, para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais, sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isso é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliemos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Calou-se o emissário sorridente. Outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio, ao lado de Calderaro, que também se recolhia como a reter a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso em funda meditação. Reconhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo campo de conhecimento na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam-me na consciência, iluminando-me o ser.
Então, finalizando aqui o nosso estudo, né, chegamos aqui então nessa conclusão, né, da palestra e também aqui de André Luiz ao absorver esses conhecimentos do campo da sexologia. Para nós, né, mesmo que nós tenhamos estudado, que nós tenhamos acompanhado esse raciocínio, nós fazemos uma interpretação baseados aqui então no nosso entendimento aqui do mundo físico. Faltando ainda, né, um entendimento mais além daquilo que a matéria pode nos oferecer. Mas já é um começo. Só o fato de nós já termos esses princípios que a doutrina espírita apresenta para nós, da imortalidade, da causa e efeito, da continuidade da nossa existência no mundo físico, no mundo espiritual, nós já podemos então estender esses conceitos para todas as áreas da nossa vivência. Nos apegos, né, nas tendências inferiores, nos vícios, nas diversas dificuldades que nós enfrentamos. Então já temos um passo dado de grande importância para nós. Então aqui no nosso próximo encontro, o capítulo número 12, Estranha Enfermidade. Né? Então nós vimos aqui esse capítulo 11 sobre sexo, né? E nós poderíamos fazer uma releitura dele e trazer aqui outras tantas considerações, outras tantas ideias a respeito dele, porque é sempre algo novo que as nossas experiências cotidianas vão mostrando. Né? Então a gente vai aprendendo, reaprendendo e reaprendendo e reaprendendo infinitamente. Mas aqui então, nesse capítulo 12, Estranha Enfermidade, vai ser o próximo tema, que André Luiz então vai apresentar para nós aqui um trabalho que ele realizou junto com o Calderaro, de assistência a encarnados. E veremos aqui então, né, lembrando que esse nosso livro, No Mundo Maior, ele traz como base as questões que levam à loucura, ao desequilíbrio psíquico